Fala pessoal, Lucas Silva de volta com mais uma videoaula aqui para vocês. Essa videoaula eu estou fazendo a pedido. Me perguntaram sobre. O Samuel me falou que uns amigos dele lá tá com dúvidas com relação a pseudoclasses no CSS3. Assim, não é um assunto tão complexo que envolveria uma aula, tipo, longa e tal. Então eu vou fazer uma aula, vou tentar deixar o mais concisa, o mais rápida e direta essa aula, o mais objetiva possível, para abordar o máximo possível sobre esse assunto. Existem várias pseudoclasses, mas eu vou falar a funcionalidade das principais, pelo menos as que eu utilizo com mais frequência, para dar um entendimento assim, né? Já que me pediram. Mas antes de chegar no tópico mesmo da aula, eu queria aqui deixar uns avisos assim. Eu fiquei tipo 3 meses, acho, sem publicar nada no DOS Master. E eu tô voltando agora. No início, tipo, o primeiro mês, foi porque eu realmente estava com projetos em andamento. Eu ainda tô com um terminando, mas eu já tô terminando também, então meio que dá pra me voltar aqui já. Já os outros meses foi... Tipo, eu tava dividido entre esse outro projeto e o site. Então, como o site requer que eu tenha conteúdo específico ou talvez de pedidos, eu acabei, como eu não tava sem nada, tipo, os e-mails que eu recebo é mais de dúvida do pessoal sobre aulas que eu já gravei, então eu só respondo. Aí não gravei mais nada mesmo. Inclusive essa última aula aqui, eu gravei, eu inventei alguma coisa pra eu gravar e aí eu acabei gravando isso daí. Então, eu queria deixar aqui uma ideia que eu tive, que eu tenho aqui na minha cabeça, que eu tava pensando em gravar, que é, tipo, como eu gravei a sequência de aulas sobre o mini Twitter, em que eu comecei fazendo um negócio básico, assim, depois escalou para um negócio mais completo, tipo, a gente fez até o crop de imagens e tudo mais. Eu tava pensando em fazer, tipo, um sistema Scrum. Pra quem não sabe, Scrum... Vixe, eu esqueci o que significa o acrônimo agora, mas é basicamente um gerenciador meio que um gerenciador de tarefas. Entenda por tarefas qualquer coisa. O desenvolvimento de um projeto ou qualquer outra coisa que seja feito em grupo, certo? Então funcionaria tipo assim, existiria um cadastro para os projetos e aí um cadastro para os profissionais que vão... Os profissionais de um modo geral, certo? E daí, em cada projeto, você pode vincular N profissionais dentro de... N profissionais não. Em cada projeto você pode vincular N tarefas, e daí para cada tarefa, linka um dos profissionais para fazer aquela tarefa, por exemplo. Pode ser que tenha várias tarefas e um profissional esteja linkado a 3, por exemplo, tarefas de uma mesma atividade. O ponto sendo o quê? Que para cada tarefa que for sendo concluída, aquilo vai sendo atualizado ali no projeto principal. Então, quando o projeto for concluído, vai estar lá já em 100%. E como seria um sistema de Scrum, teria o tempo limite para aquele projeto ser concluído. Então, teria tipo a data de término e falando quantos dias faltam, esse tipo de coisa. Eu acho que seria legal. Deixem nos comentários aí o que vocês acham sobre essa ideia. Qualquer coisa eu começo a gravar a série. Outra coisa que eu queria falar, não tem muito a ver com o foco aqui do site, que é o seguinte, o DAWS Master é minha atividade principal aqui na web. Porém, eu tenho coisas à parte que eu faço por hobby mesmo. Bom, na vida real aqui, eu gosto de desenhar e tal, jogar xadrez, esse tipo de coisa. E na web, além do DAWS Masters, eu tenho um blog em que eu gosto de escrever também. Então, eu vou deixar o link aí, quem quiser conferir, ler. Eu posto uns artigozinhos lá, uns tutoriais também, ideias. E recentemente eu tenho escrevido um conto de ficção científica, tá ficando bem legal. Quem quiser conferir, o nome do blog é o nerdleitor.wordpress.com. Vou deixar o link aí na descrição. Enfim, vamos ao que interessa, né?
que são as pseudoclasses. Eu vou falar, como eu disse, das principais, né? Que são as mais utilizadas, pelo menos por mim. E vou tentar deixar bem claro a funcionalidade de cada uma. Então eu estou com a pasta videoaulas aberta, eu criei uma pasta pseudoclasses e arrastei ela aqui para dentro do meu Sublime. O tema do meu Sublime deu pau, mas enfim, dá para usar aqui. Então aqui dentro eu vou criar já o index. Outra coisa também que me pediram junto foi para falar um pouco sobre HTML5. Então eu vou aproveitar que eu já estou falando sobre as pseudoclasses, qualquer coisa eu complemento essa aula com alguma outra, se precisar, para cobrir mesmo uma dúvida que me perguntaram. Então eu vou começar já falando também sobre, à medida que eu for fazendo aqui, eu vou falar um pouco do HTML5 que eu vou estar escrevendo aqui. Eu não vou cobrir o HTML5 nessa aula, porque o foco é as pseudoclasses. Então vamos lá. Doctype HTML. O doctype HTML no HTML5 substitui aquele doctype enorme que era utilizado, que principalmente era gerado automaticamente pelo Dreamweaver, para quem lembra, que você gerava o documento e já criava aquele doctype enorme. Colocando doctype HTML já reconhece na nova tag HTML5 que a partir desse ponto é um documento HTML. Aí vem a tag HTML normal, lang ptbr, né? Português Brazilian, português do Brasil, head normal, até aqui, para quem sabia o HTML4 normal, o HTML5 não mudou nada mesmo, até aqui pelo menos. Title normal, vou colocar pseudo classes body e body, ok. Então, vou salvar aqui como index.php, poderia ser HTML, mas como eu estou jogando no AMP, eu gosto de usar PHP, tá? Então já vou vir aqui, localhost barra videoaulas barra pseudo, deixa eu entrar aqui, eu acho que eu tenho, ok, não tem nenhum index, ótimo, então pseudoclasses, cadê? Aqui, pseudoclasses. Então tá aí, pseudoclasses. Ok, agora eu vou linkar dentro do head o meu style, ou eu poderia fazer, vou fazer direto aqui mesmo, tá? Então style, para não tomar tempo da aula. Então é o seguinte, bom, eu não vou falar muito de HTML5 não, eu vou direto ao ponto aqui do pseudoclasse mesmo. Então é o seguinte, eu vou falar aqui nessa aula sobre a pseudoclasse before, a pseudoclasse after, a pseudoclasse first child e a pseudoclasse last child, ok? Existe também a nth child, em que você informa um número. Eu vou deixar para falar sobre mais pseudoclasses caso seja necessário. Se tiver comentários, se alguém quiser, eu falo mais, tá? Mas vamos começar falando dessas mesmo. Então vou comentar aqui. Então, before. Então, o que é a pseudoclasse? Pseudoclasses são classes que você pode usar em conjunto até com uma classe não necessariamente com uma classe. Pseudoclasse você pode atacar qualquer elemento com elas, porque tecnicamente falando elas já existem ali na página para você acessar, tá? Elas são pseudo por não necessariamente estarem escritas no código HTML para que você acesse elas via CSS. Elas já existem. Então, se você sabe um pouco de inglês, isso aqui fica bem simples de você entender. Before significa antes. Isso mesmo. Before significa antes. After significa depois. First child significa primeiro filho ou primeira filha. Last child. Last significa último, então última filha ou último filho. Nth é de o enésimo child, a enésima filha, certo? O enésimo elemento. E aqui dentro você informaria qual n, qual que é o que enésimo, qual dos elementos, usando uma expressão. Eu já vou chegar nele depois. Vamos começar com o before, ok? Então,
Vamos supor aqui, deixa eu ver um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma lista não ordenada, uma unordered list, né? UL, para quem não sabe, unordered, não ordenada, lista não ordenada, com uma LI aqui. E aí eu vou colocar aqui item 1, item 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Então você vem aqui, por enquanto vai estar assim, certo? Aí vamos supor que eu quero fazer o seguinte. Primeiro, eu vou fazer o comum, né, que é resetar as margens aqui. Padding 0, list style type none. Eu vou dar no body aqui um padding de 10 pixels só para ficar mais visível, para afastar de novo o... Vou colocar 30 logo. Só para ficar visível a lista na ordenada aqui, que é para eu conseguir mostrar o exemplo. Então é o seguinte. Quando você usa a pseudoclasse before em qualquer elemento, não necessariamente só numa UL ou só numa LI, você está falando que antes deste elemento, seja lá qual for, por exemplo, se eu digitar aqui UL, dois pontos, before, significa que eu estou falando depois da UL, ou desculpa, antes da UL, faça alguma coisa. Só que o before especificamente, ele cria um objeto antes desse elemento, um outro elemento antes desse elemento. Não estou falando para acontecer alguma coisa antes dele, estou falando que eu vou criar um elemento qualquer antes do elemento L, nesse caso. Então, este elemento qualquer, ele vai ser preenchido com conteúdo vazio, só para que a criação dele seja possível na página. Ele vai ter um widget, e aí você define qualquer coisa aqui, por exemplo, 30 pixels, um height, 30 pixels, border, radius 50%, significa que eu vou arredondar as bordas igualmente em todos os lados, até que ele fique um círculo perfeito. Então, esse vai ser um círculo perfeito de 30 pixels por 30 pixels, um background azul. Então, isso significa que antes da UL, este elemento vai aparecer com essas propriedades. Então, se eu vim aqui, deixa eu colocar um display block para ele aparecer. Olha lá, tá vendo? Então, antes da UL, eu criei um elemento com essas propriedades. O mesmo vale para o after, porque igualmente o before, que cria um elemento, o after também cria um elemento, só que em vez de antes, depois. Então copia todo esse código aqui, cola aqui e digita after no lugar do before, ele vai criar exatamente o mesmo elemento, só que depois do elemento especificado, o L. Vamos supor que eu também quero fazer a mesma coisa, só que individualmente para cada LI. O que é que eu faço? Eu venho aqui e digo que dentro da UL, para cada LI, antes dela, eu quero criar um elemento content vazio também, display block também, widget, nesse caso eu vou colocar 10 pixels por 6 pixels, um background F00, vermelho. Então, todas as LIs, porque são várias e estão dentro da UL, vão ter essa propriedade aqui antes dela, né? Esse elemento. Então, se eu vim aqui, tá lá, ó, tá vendo? Cada LI recebeu o quadradinho antes ali. Se eu quiser atacar uma dessas LIs, como é que eu faço? Usando o JavaScript, você usaria o EQ, né? Você atacaria o elemento, por exemplo, isso no caso do jQuery, né? Atacaria o elemento .eq e daria o índice em base 0 daquele elemento específico. Por exemplo, se eu quisesse acessar o índice 1, eu colocaria 0, então eq 0 e ataca com algum CSS, por exemplo. Mas no caso do CSS, você pode usar o nth child, ok? Desculpe. O nth child para acessar uma específica. Se não me engano, se você passar sem ser a expressão, também pega. Então, que eu nunca tentei sem ser a expressão, porque eu uso com mais frequência isso para, por exemplo, aqui, ó, no caso do DOS Master, como vocês podem ver, eu tenho uma quebra. Na verdade, eu mudei recentemente, mas antes
eu estava usando o endChild para fazer o seguinte. Sempre que chegava no quarto elemento, eu tirava o margin right para ele separar igualmente e não estourar aqui o layout. Então, ele dava margin right em todos os elementos que estão flotados ao left, e quando chegava no quarto elemento, ele tirava o margin right para ficar certo com o de baixo, quatro elementos por linha. O endChild serve para esse caso. Mas no caso de atacar um elemento específico, eu acho que serve se você passar o índice também. Vamos tentar aqui. O li, int child, eu quero vamos ver se ele pega, se eu passar 0, color azul também. Vamos ver se ele pega. Ele não pega. Mas ele pega com a expressão. Então, por exemplo, você tem que formar o n mais alguma coisa. Então, por exemplo, vamos colocar 2n mais 1 aqui. Ele vai pegar. Ele não pegou aqui, calma aí. Deixa eu tirar esses 2 pontos aqui. Então tá lá, ó, 2n mais 1. Isso significa que no primeiro elemento, n era 0, então 2 vezes 0 é 0 mais 1 o primeiro elemento. Nesse caso ele não é em base 0, então o 1 ele pegou. Só que ele não aceita números diretos, ele só aceita expressões com o n. Então nesse caso, o primeiro elemento. E aí 2n mais 1 de novo. O próximo, nesse caso aqui, n é, vamos supor, aqui n é 0, 1, 2. N é 2, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Bom, é meio complicado de entender, mas basicamente, se você for tentando aqui com as expressões, ele funciona. No caso, quando eu quero que ele pegue o quarto, eu coloco 3n mais 0. Ele geralmente funciona. Vamos ver aqui. 3n mais 0, se eu não me engano. 3n mais 0 ele pegou o terceiro mesmo. Então se eu passar 4n mais 0, ele pega o quarto. Como eu adicionei mais 1, ele pegou o número atual e pulou o próximo. Então ele está pulando sempre 1. No caso de eu colocar 1n mais 0, acho que ele pega o primeiro. Ele pega todos, porque todos seria o elemento mais nada. Ok, eu vou deixar um artigo também na descrição que, se não me engano, explica um pouco. Eu vou tentar achar ele, tem tempo que eu li. Ele explica um pouco melhor sobre essa expressãozinha que você tem que colocar. Como eu não quero tomar muito tempo da aula, eu vou passar para a próxima pseudoclasse aqui. Então a gente já viu a before, a gente já viu a after. Vamos ver também a first child. Então, se eu quiser acessar o primeiro item dessa sequência aqui, eu venho aqui e falo que na UL, a LI, primeira, ou seja, first child, a primeira LI da UL, eu quero que tenha uma cor vermelha. Então tá lá, a primeira LI da UL tem a cor vermelha. E aí eu quero que a last child, ou seja, a última filha, o último LI, tenha uma cor 069 também. Azul, no caso. Então, olha lá, a primeira tá vermelha, a última tá azul. É isso aí, já ficou 18 minutos de aula, eu não queria nem que chegasse a isso tudo. Qualquer coisa eu faço mais vídeos sobre outras pseudoclasses, mas eu acho que já deu para ter uma ideia, né? Então, basicamente, pseudoclasses são classes que você pode usar diretamente em qualquer elemento, independente da existência dele. Então, mesmo que essa UL ou essa LI, por exemplo, fosse... vamos supor que todas essas LIs fossem compostas por classes. Item, por exemplo. Todas tivessem o nome item. Então, ao invés de usar o nome, a palavra reservada LI aqui, eu usaria ponto item. Queria saber que, como todas têm item, então a primeira que tiver aquela classe seria afetada nesse caso. Uma coisa interessante é que, como existe aqui, por exemplo, uma só UL, porém com várias LIs, o after e o first child e o last child, pelo menos teoricamente, funcionaria para o mesmo elemento. Então, por exemplo, vamos testar aqui, ó, first child em vez... Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, first child, cor vermelha.
a UL. Então, a primeira UL da página, vermelha. Ela também é a última, então, last, cor vermelha. Não funcionou por algum motivo, mas, tecnicamente falando, ele pegou. Tecnicamente falando, ele deveria funcionar, porque ela é a primeira e também é a última, né? Mas, enfim. Existem algumas exceções, como é o caso aqui. Enfim, espero que tenha sido de ajuda. Deixem o comentário de vocês sobre a minha ideia do Scrum. Qualquer coisa eu vou fazendo também, deixando no GitHub, igual eu fiz com o mini Twitter. Forte abraço e vejo vocês numa próxima.